O despertador tocou como qualquer manhã, mas quando eu tentei desligá-lo, minhas mãos não estavam lá. Havia penas e garras. O reflexo no espelho me devolveu um olhar pequeno, assustado. Eu era um pássaro. O mundo que eu conhecia havia desaparecido e o medo era a única coisa que eu conseguia sentir. Como viveria, como existiria nesta forma frágil, vulnerável? Minha mente humana gritava por respostas, por lógica, por um retorno à normalidade. Mas o meu corpo era agora uma criatura de instinto, de penas e ossos ocos, pulsando com uma vida que eu não compreendia. Cada fibra ao meu ser resistia a essa nova realidade, mas a realidade era implacável. Eu estava preso em uma gaiola que era meu próprio corpo, e a única saída era voar. Cada tentativa de se mover era um desastre. Meu corpo, antes tão familiar, agora é um estranho. As garras que deveriam segurar apenas arranhavam. A boca que falava agora só piava. Eu era um prisioneiro em minha própria casa e em meu próprio corpo. A fragilidade era esmagadora. Qualquer coisa poderia me esmagar. Qualquer movimento em falso poderia ser o fim. A vida, antes uma certeza, tornou-se uma corda bamba sobre o abismo. O que é o eu quando a forma que o define se desfaz? Eu me via como um humano, mas o mundo me via como um pássaro. E essa dicotomia era a minha nova realidade. Eu estava à beira de um precipício existencial e a única opção era pular. Mas então, à janela, uma fresta de luz, uma promessa de algo além do medo, e eu sabia, de alguma forma, que eu precisava ir, que a minha jornada, a minha verdadeira jornada, estava apenas começando. Era um chamado, um sussurro do selvagem, convidando-me a abandonar o que eu conhecia e a abraçar o desconhecido. A liberdade acenava e eu, um pássaro recém-nascido, não podia resistir ao seu chamado. O salto, o primeiro mergulho no abismo da minha nova existência. O medo era palpável, mas a necessidade de escapar daquele quarto era maior. Minhas asas, antes desconhecidas, mas eram a única coisa entre mim e o chão. Cada batida era uma oração, um grito mudo por sobrevivência. Eu não sabia como voar, mas meu corpo sabia. Era uma memória ancestral, um instinto primordial que me guiava. A cidade lá embaixo, antes um labirinto de concreto, agora era um mapa de correntes de ar, de esconderijos, de perigos. Eu era um ponto minúsculo em um mundo gigantesco, e essa perspectiva era aterrorizante e ao mesmo tempo estranhamente libertadora. Eu sentia o ar sobre minhas asas, uma sensação que desafia toda a física que eu conhecia. Era como se o próprio céu me abraçasse, me ensinando a dançar com o vento. A gravidade, antes uma força opressora, tornou-se uma parceira na minha nova coreografia aérea. Pousei exausto em um galho. O mundo era um borrão de cores e movimentos rápidos. Eu podia ver o calor emanando do asfalto, o rastro de luz ultravioleta deixado por um inseto, as cores vibrantes das flores, que para os humanos eram apenas vermelhas ou azuis.
mas para mim eram um universo de nuances. A visão de um pássaro é um superpoder, uma janela para uma realidade que eu, como humano, jamais poderia ter imaginado. E eu comecei a entender que a minha antiga vida, como toda a sua complexidade, era de forma cega para a beleza simples e intrínseca do mundo natural. Eu vi o mundo em uma resolução que antes era inimaginável. Cada folha, cada inseto, cada nuance de cor se revelava com uma clareza impressionante. Era como se eu tivesse vivido toda a minha vida com os olhos vendados. E agora finalmente pudesse enxergar a verdadeira tapeçaria da existência. E essa nova visão era um presente, um convite para explorar um mundo que eu nunca soube que existia. A cada batida de asa, a cada mergulho no ar, a cada gota de orvalho que eu bebia, eu sentia meu corpo se adaptar. A coordenação vinha naturalmente. O medo dava lugar a uma curiosidade insaciável. Eu não era mais humano, preso em um corpo de pássaro. Eu era um pássaro. E o mundo era meu para explorar. É uma forma de arte, uma dança como o vento. Eu podia sentir as correntes de ar, as térmicas, como se fossem extensões do meu próprio corpo. Era uma liberdade que eu nunca havia experimentado como humano. Preso à gravidade, preso às estradas, às rotinas, eu me sentia leve, desimpedido, como se eu tivesse me livrado de um peso invencível que carregava por toda a minha vida. Cada fibra do meu ser vibrava com essa nova existência e eu me entregava a ela com uma alegria que eu nunca soube que era possível. O céu era meu playground. Eu voei mais alto, acima das nuvens, onde o ar é puro e o silêncio é profundo. Lá de cima, as preocupações humanas parecem tão pequenas, tão insignificantes. As fronteiras, as cidades, as divisões, tudo se desfazia em um mosaico de cores e formas. Eu via a migração de milhares de pássaros, uma jornada épica e impulsionada por um instinto primordial, uma fé cega no destino. E percebi que a liberdade não é a ausência de limites, mas a coragem de transcendê-los. A mudança constante não era mais uma ameaça, mas a própria essência da existência. Eu estava me tornando parte de algo maior, algo que transcende a individualidade. E essa sensação era de pura, inebriante liberdade. Eu me sentia parte de uma dança cósmica, um pequeno ponto em um universo vasto e infinito, mas conectado a cada estrela, a cada galáxia, a cada ser vivo. Era uma sensação de pertencimento que eu nunca havia experimentado como humano, preso em minha própria bolha de individualidade. E essa conexão era a verdadeira liberdade. Eu comecei a entender a linguagem da floresta. Cada canto de pássaro não era apenas um som, era uma mensagem, um aviso, um convite. Eu tentei cantar e minha voz, antes humana, agora era um piado, um gorjeio. E para minha surpresa, outros pássaros respondiam. Eu estava me comunicando, eu estava me tornando parte da sinfonia da natureza. Percebi que a comunicação vai muito além das palavras. Ela está nos movimentos, nos cheiros, nas cores, nos ritmos. O mundo era uma orquestra e eu,
um novo instrumento, aprendendo a tocar a minha parte. Eu aprendi a ler o vento, a sentir as mudanças na pressão do ar, a prever a chegada da chuva. Era uma linguagem que eu nunca soube que existia. Uma forma de comunicação que transcende as palavras e se conecta diretamente com a essência da natureza. E essa linguagem era a mais pura e verdadeira que eu já havia conhecido. Eu observei a engenhosidade dos ninhos, a arquitetura perfeita construída com bicos e patas. Um lar seguro para a próxima geração. Eu vi a sabedoria dos pássaros mais velhos, alguns que viveram por décadas, testemunhando a passagem das estações, a mudança das paisagens, a dança eterna da vida e da morte. Eles carregavam em seus cantos a memória de invernos passados e a promessa de primaveras futuras. E eu, com minha mente humana, comecei a aprender com a simplicidade e a profundidade da vida aviária. A vida não era sobre acumular, mas sobre viver. Eu aprendi a viver no presente, a saborear cada momento, a encontrar alegria nas coisas mais simples. A vida de um pássaro é uma lição de desapego, de aceitação, de gratidão. E essa lição era a mais valiosa que eu já havia recebido. A liberdade tinha seu preço. A fúria da natureza me lembrou da minha fragilidade. O céu, antes um amigo, tornou-se um inimigo implacável. Eu que antes me sentia invencível em meu voo, agora era uma folha à mercê do vento. Uma pequena vida ameaçada pela grandiosidade da tempestade. Cada relâmpago era um lembrete da minha insignificância, um eco da minha vulnerabilidade. A vida que eu achava ter dominado era apenas um sopro a qualquer momento extinto. Eu me agarrava a cada galho, a cada folha, buscando abrigo da fúria dos elementos. O mundo antes tão acolhedor revelava sua face mais selvagem. E eu, um pequeno pássaro, estava à sua mercê. E essa vulnerabilidade era uma lição de humildade, um lembrete de que por mais que eu voasse alto, eu ainda era parte da natureza, um sujeito às suas leis implacáveis. A tempestade passou, mas o perigo não. O som que eu conhecia tão bem como humano, mas agora como pássaro, era a própria voz da morte. O tiro de um caçador. Eu me escondi, meu pequeno coração batendo descontroladamente. A fragilidade da minha nova forma era uma lição constante. A morte não era mais uma abstração distante, era uma sombra que pairava sobre cada voo, cada pouso, cada momento de paz. E essa proximidade me fez valorizar cada segundo de existência de uma forma que eu nunca havia feito antes. Eu percebi que a vida é um presente, um milagre que pode ser tirado a qualquer momento. Essa coincidência me fez sentir mais vivo do que nunca, mais grato por cada batida do meu coração, por cada raio de sol que me aquecia, por cada brisa que me impulsionava. Olhei nos olhos da morte. Uma águia predadora suprema me ensinou que a hierarquia da vida é brutal. A finitude que eu havia esquecido em minha
euforia me abraçou. Cada batida do meu pequeno coração era um adeus iminente. Eu usei toda a minha agilidade, toda a minha nova compreensão do vento para escapar daquelas garras. Era uma dança desesperada pela sobrevivência, uma batalha entre a força brutal e a astúcia da pequena vida. E por um fio eu escapei, mas a experiência me marcou profundamente. E essa perseguição me fez sentir a vida em sua forma mais pura, mais intensa, mais visceral. Eu estava vivo e eu lutaria para permanecer assim. Eu estava ferido, mas vivo. E ao observar a águia se afastar, percebi que ela não era má. Ela era apenas a natureza em sua forma mais pura, cumprindo seu papel no grande ciclo da vida e da morte. E eu, que antes via a morte como fim, comecei a vê-lo como parte essencial da existência, o que dá valor a cada momento. A vida é preciosa, não porque dura, mas porque pode acabar a qualquer instante. E essa verdade me arrepiou a alma e me fez sentir mais vivo do que nunca. Eu compreendi de que a vida e a morte são duas faces da mesma moeda, inseparáveis, complementares, e que a beleza da vida reside precisamente em sua fragilidade, em sua transitoriedade. Era uma lição que eu nunca teria aprendido como humano, preso em minha própria ilusão de controle. E essa lição era a mais profunda que eu já havia recebido. Ferido, mas curado. Exausto, mas renovado. Eu vi a criação como nunca antes. Cada folha, cada raio de sol, cada gota de orvalho era uma carta de amor do Criador. Eu, que antes reclamava da vida, agora sentia uma gratidão avassaladora por cada respiração, por cada batida do meu pequeno coração. A dor me trouxe de volta à essência. A fragilidade me conectou à força da vida. Eu não era mais apenas um observador, eu era uma parte integrante dessa tapeçaria viva, pulsante, divina. Eu me sentia conectado a cada ser vivo, a cada árvore, a cada rio. Era uma sensação de unidade, de pertencimento, de que eu nunca havia experimentado como humano. E essa conexão era a verdadeira cura para a minha alma. Uma revelação de que a verdadeira liberdade reside na aceitação do nosso lugar no universo, por menor que ele pareça. Havia me tornado parte de algo infinitamente maior. A solidão se desfez na melodia coletiva. A vida não era sobre sobreviver sozinho, mas sobre florescer em comunidade. Eu, que antes buscava o controle, agora me entregava ao fluxo da existência, confiando na sabedoria da natureza. E essa reconexão foi a cura para a minha alma, uma revelação de que a verdadeira liberdade reside na aceitação do nosso lugar do universo. Por menor que ele pareça, eu aprendi a viver no presente, a saborear cada momento, a encontrar alegria nas coisas mais simples. A vida de um pássaro é uma lição de desapego, de aceitação, de gratidão. Não voltei a ser humano. Algo muito mais profundo aconteceu. Eu não me transformei de volta, eu me transformei para frente. A forma era apenas uma prisão que eu havia criado para mim mesmo. A verdadeira essência não tem limites, não tem fronteiras, ela é livre. Eu compreendi que a liberdade não é um destino, mas um estado de ser. Que a vida não é sobre o que você tem,
mas sobre o que você é capaz de sentir, de aprender, de transcender. Eu havia voado não apenas pelos céus, mas pelas profundezas da minha própria alma e encontrado uma verdade que nenhuma forma física poderia conter. Eu percebi que a minha identidade não está ligada ao meu corpo, mas à minha consciência, à minha capacidade de amar, de aprender e de crescer. E essa consciência era a verdadeira imortalidade, uma eternidade que transcende o tempo e o espaço. Talvez só quando nós perdemos da forma é que encontramos a essência que é pura consciência, pura liberdade, pura conexão, a essência que sempre esteve lá, esperando que eu abrisse minhas asas e voasse para além das minhas próprias limitações. Eu não sei se voltei a ser humano, ou se apenas a minha percepção mudou, mas uma coisa é certa, eu nunca mais serei o mesmo. E o céu nunca mais será apenas o céu. Eu havia encontrado a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. A vida é uma jornada de transformações. Às vezes, a maior dela não é o que nos tornamos, mas o que aprendemos a deixar ir. A beleza da existência não está em sua permanência, mas em sua capacidade de se reinventar, de voar, de transcender, de ser essencial. E agora eu compartilho essa história com vocês, na esperança de que vocês também encontrem a sua própria liberdade e a sua própria paz, a sua própria felicidade, porque a vida é um voo, e cada um de nós tem a capacidade de voar mais alto do que jamais imaginou. A verdadeira transformação não é física, mas espiritual. A essência do ser não está limitada pela forma, mas é encontrada quando transcendemos nossas percepções e nos conectamos com algo maior. A fragilidade da vida mortal é que lhe confere a beleza e significado.